Alô, alô, pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui do Conversa de Torcedor para vocês em mais um pós-jogo. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui do jogo da 13ª rodada e o Flamengo, líder absoluto do campeonato, hein, meus amigos? Líder absoluto. 2-1 sobre o Cruzeiro do Maracanã, os gols de Fabrício Bruno e do Pedro para o Flamengo e o gol do Matheus Pereira para o Cruzeiro. Então temos aí o time do Flamengo tendo aí o gol do Lei do Ex, né? A Lei do Ex, né? Com o Fabrício Bruno, que foi formado pelo time do Cruzeiro, decidindo a parada para a equipe do Flamengo, o time do Cruzeiro, deixando aí o G6 do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aqui tudo sobre isso para vocês, aqui no nosso pós-jogo, mas antes disso, antes de mais nada, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, ative o sininho de notificações, compartilhando os nossos vídeos e também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quinta e sempre às 18 horas, no canal do YouTube, também acompanhando o Conversa de Torcedor para você todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM. Acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site, também pela Rádiosnet, site radioNSC.com, pela Rádiosnet e também acompanhando o nosso programa ao vivo pela rádio 98.7 FM para vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, tá bom? E vamos falar aqui, meus amigos, sobre esse jogão que aconteceu no Maracanã no domingo, né? Ontem, inclusive, Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo fez valer a lei do ex também para ampliar a vantagem na liderança, né? Na noite de domingo, no Maracanã, o time do técnico Tite conseguiu vencer contra o Cruzeiro por 2-1. Pedro abriu o marcador para o Flamengo, ainda no primeiro tempo, Matheus Pereira fez o gol para o time cruzeirense. E na etapa final, Fabrício Bruno, formado na base do Cruzeiro, fez o segundo gol do Flamengo. E os donos da casa ainda tiveram um pênalti marcado a favor, que depois foi anulado ao ser revisto no monitor, né? Após a orientação do VAR. Então, temos aí o Flamengo com 27 pontos ganhos no campeonato, isolado no Campeonato Brasileiro com vitória. E o time do Cruzeiro é o 7º colocado com 20 pontos e com um a menos, um jogo a menos, né, melhor dizendo aí, em relação aos principais concorrentes. Então, temos aí, pessoal, sobre a situação, né, do jogo, que nós vamos falar também, né, no jogo também, que vamos falar aqui tudo sobre isso também. No primeiro tempo, meus amigos, tivemos aí, né, do jogo, né, que ficou um pouco mais emocionante do primeiro tempo. Inclusive, que tivemos aí a primeira finalização do jogo foi aos 12, do lance do Pedro, com o Pedro ajeitando para o Luiz Araújo, que mandou por cima do gol do Anderson. E 4 minutos depois, o Fabrício Bruno roubou a bola e passa para o Gerson. Ele avança e dá a grande assistência para o Pedro, que abre o marcador no jogo, fazendo 1-0, né? E que o Flamengo tendo mais ações no setor de ataque. O Cruzeiro só chegou ao ataque aos 36 minutos na primeira etapa, no lance com o Arthur Gomes, que bateu, né, chutando, melhor dizendo aí, para a defesa do goleiro Rossi. No lance seguinte, o William caiu na entrada da área do Flamengo e a bola sobrou para o Matheus Pereira, que bateu no canto do goleiro do Flamengo, empatando a partida. Só que temos aí até por uma reclamação, né, do time do Flamengo, de uma jogada do empate, né, o Gerson reclamou de um toque do braço do Lucas Silva, né? E o Braudas Machado deixou o lance correr. A bola sobrou para o lateral William, que caiu na entrada da área, né? Antes da finalização certeira do Matheus Pereira, a jogada foi revisada pelo VAR, foi validado o gol. E pelo pensamento do VAR também, de campo também, que o toque do braço do Lucas Silva foi acidental, né? Principalmente que teve aí do toque acidental, né? Certamente que pelo modo de ver da arbitragem. Então, né, para os torcedores do Flamengo, tem a reclamação de uma forma de não acidental, né, do toque do jogador do Cruzeiro, né, do toque do braço, inclusive, né. E o Gerson acabou reclamando, mas o time do Cruzeiro empatou o jogo do Maracanã, né. Pouco tempo depois, o Gabriel Veron teve a chance da virada, mas mandou para fora e no último lance o Lucas Romero arriscou de longe
e o Rossi colocou para escanteio. E no segundo tempo de partida, meus amigos, que teve a situação aí do Lohan, né, que acabou sendo substituído pelo Léo Ortiz, né, por conta que foi vaiado pela torcida do Flamengo, e não é por conta que ele jogou mal, não, né, que é por conta de tomada de decisões erradas, né, então acho que, para mim, as vaias foram equivocadas, na minha opinião, sobre isso aí. E o Flamengo quase marcou na volta do intervalo, né, com o Léo Ortiz em campo no lugar do Lohan. O Matheus Pereira falhou e o Gerson ficou com a bola e finaliza para a defesa do goleiro Anderson, né, em 2 tempos. E logo depois o Bruno Henrique chutou com perigo, assustando a meta cruzeirense. E aí o time do Cruzeiro, com essa situação, que se aproximou mais do gol do time do Flamengo, né, com o Matheus Pereira, depois com o Lucas Silva, ambos mandando por cima do Rossi e tentando conseguir mais, aparecer mais no jogo, tipo do Cruzeiro, nos ataques. E aos 20 minutos, né, que teve uma grande confusão, aí, que teve aí, né, o Anderson, ele teve uma falta em cima do Gerson, o jogador João Marcelo derrubou o Gerson, depois aí teve uma briga e tal, o João Marcelo levou cartão amarelo e tudo mais, o Anderson tentando tirar satisfação, o goleiro do Cruzeiro. E aos 20 minutos, teve o lance do Flamengo que cobrou, né? O Luiz Araújo cobrou a falta pela esquerda e o Fabrício Bruno de cabeça para mandar por fundo da rede, né? O Fabrício Bruno, né? O ex-Cruzeiro, né? Formado das divisões de base da equipe do Cruzeiro, né? Decidindo no Maracanã, certo? E subiu de cabeça para fazer o gol, né? Deixou a equipe do Cruzeiro em 2016, depois seguindo para o Chapecoense, depois aí para o Bragantino, na Chapecoense e no Bragantino, onde se destacou antes de ir para o Flamengo, tendo aí foi aí o sexto gol dele marcado em 120 jogos pelo time do Flamengo. Então, temos aí até o Fabrício Bruno teve a chance, né, de dar assistência pro gol, né? Logo depois o Fabrício Bruno serviu Davi Luiz e que quase fez o terceiro gol, né, no jogo, e teve um pênalti marcado aos 38 minutos, uma jogada envolvendo o Robert e o Ayrton Lucas, né? E que teve o lance também, né? Que até num pênalti invalidado, poderia ser de um placar mais elástico, né? Poderia ser de um placar mais elástico para o Flamengo, mas só que o time do técnico Tite teve um pênalti marcado aos 38 minutos, e uma jogada envolvendo o Robert e Ayrton Lucas. E o árbitro Braulio da Silva Machado, assinalou a penalidade inicialmente, e depois, ao revisar o lance no monitor, pela orientação do VAR, ele voltou atrás da marcação. Para mim, teve essa intenção de cotovelar de cima do jogador. Acho que é da minha visão aí que teve aí a situação de cotovelada. E para mim, ele seria uma penalidade máxima, né? De uma forma aqui, que pelo modo de ver, que tendo aí a situação dentro da área. Então, tendo aí que foi aí na marcação de pênalti. Por essas situações aí, na minha visão, né? Por isso que era a minha visão sobre isso aí. Uma coisa de pênalti, né? Por uma espécie de cotovelada do Robert, né? Em cima do jogador Ayrton Lucas. Então, tendo aí, era o que tem a situação de interpretação da arbitragem, né? De interpretação de arbitragem no meio do caminho, né? Matheus Pereira ainda teve o tempo de arriscar de longe e quase surpreendeu aí o goleiro Agostinho Rossi, né? E o Cruzeiro ainda pressionou nos minutos finais, né? Mas não teve muito sucesso para tentar empatar o jogo pelo placar do jogo do Maracanã. Então terminou 2-1 para o Flamengo. O jogo no Maracanã, mais uma vitória do Flamengo. Flamengo com 27 pontos no campeonato, se isolando na liderança do Campeonato Brasileiro, 27 pontos no campeonato. E a equipe do Cruzeiro, sétimo colocado no Campeonato Nacional, com 20 pontos ganhos. E tem aí o Flamengo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. Decisão, né? Jogo decisivo aí a partir das 9h30 da noite. 9h30 no estádio, na Arena MRV, lá em BH, no estado de Minas Gerais, no estádio do Atlético Mineiro, né? Na Arena MRV. O jogo que vai acontecer aí na quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. E o time do
do Cruzeiro enfrentará contra a equipe do Criciúma fora de casa às 8 horas da noite, também nessa quarta-feira no estádio, né, no estádio do Heriberto Wilson, né, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. Tá certo, pessoal? Repetiu para vocês, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, 9h30 da noite, no estádio da MRV, em Minas Gerais, e o jogo do Cruzeiro, que vai encarar contra a equipe do time do Criciúma, também nessa quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson, lá em Santa Catarina, nesta quarta-feira. Ambos os jogos na quarta-feira. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. E repetiu para vocês, Atlético Mineiro e Flamengo no estádio da Arena MRV, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, e no Heriberto Wilson, jogo que vai acontecer em Santa Catarina, em Criciúma, os donos da casa enfrentando o Cruzeiro nesses jogos aí da rodada 14 do Campeonato Brasileiro de Futebol, tá certo? Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pelo seu carinho de sempre em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho. Se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe para os seus amigos e deixando aquele like, com certeza, dando o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube, e também acompanhando também no Conversa do nosso programa Conversa, e também acompanhando o nosso programa do Conversa de Torcedor, todo sábado na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com, repito, radioinsc.com, pela Radiosnet, e também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, e fique com Deus, e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!